Paz do Senhor, pastor Odair. Amém, pastor Zé, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos que estão acompanhando. É uma alegria novamente a gente poder estar aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus. É um assunto bastante importante. Já falamos na live passada, na parte 1, que de fato a teologia não esfria o crente. Eu ainda comentei que se alguém fez um curso teológico e esfriou, então não deve desconfiar da teologia, mas do fogo que possuía. Então, é muito importante entender que o que apaga na igreja é fogo estranho. O fogo divino, ele permanece porque quem sustenta ele é o Espírito Santo. E ninguém pode, superar a manifestação do Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Então, o senhor estava falando aí sobre os livros, as matérias. Eu também separei aqui, eu estou aqui com 23 temas, 23 livros. É um curso médio. A escola é o IBAD, aquela escola de Pindamonhangaba, João Colenda, onde foi elaborada a Bíblia de Estudo Pentecostal, foi neste seminário, a Bíblia mais usada pelas Assembleias de Deus, e uma média de 200 páginas por livro. Na verdade, são 24 matérias, o nível médio, São 2 anos, são 24 matérias. Um livro que tem menos páginas nesse curso são 200 páginas. Então, se a gente fosse aí multiplicar por 24, nós vamos ter quase 5.000 páginas de livros para serem estudadas. Então, a gente vê o quanto isso é importante para a igreja do Senhor. Então, já começa por aí, já deixando esse aperitivo, esse gostinho aí na alma daqueles que querem estudar a palavra de Deus. Pastor Odair, o que se ensina na matéria sobre família cristã no curso básico em teologia? A importância disso. Minha gente, nós vamos aprender todas as didáticas bíblicas, como lidar esposo e esposa, educação de filhos, pais e filhos, a problemática de adolescentes e a dificuldade que o adolescente e os pais têm para se relacionar. Nessa família cristã, nós vamos ver administração também, administração financeira, que muitas famílias estão com problemas, pastor Odair? O que mais que se estuda em família cristã, pastor? Me ajuda aí. Pastor, todo tipo de tática para relacionamento e convivência, porque a convivência é uma arte e é o Espírito Santo que incapacita as pessoas a possibilidade de conviver. E nesses livros, uma matéria como família cristã, nós vamos aprender, como já está dizendo, família cristã, uma família que segue a Cristo e, portanto, vai aprender os princípios que Cristo ensina como conviver. O amor que o marido tem que ter pela esposa, o respeito que a esposa tem que ter pelo marido, a criação dos filhos, os filhos honrarem os pais não irritarem os seus filhos, convivência entre irmãos, o amor fraternal, a Filadélfia, o amor entre irmãos de sangue, a convivência em todos os âmbitos da família cristã. E eu acho que, mais do que nunca, pastor Oséias, esse é um tema desafiador, inclusive para os nossos tempos, O relacionamento familiar que está sendo cada vez mais bombardeado por todos os lados pela guerra cultural, mas, obviamente, por uma enxurrada espiritual diabólica, em todas as áreas para tentar destruir, desarmonizar e desequilibrar a família. Então, é uma matéria, só por essa matéria já valeria todo o curso. Ok. Então tá bom. Segunda matéria que temos, pastor, aqui na seleção, teologia sistemática, onde a gente vai estudar a Bíblia. Depois de estudar essa família cristã, minha gente, você que for fazer um curso teológico, aí nós temos então a teologia sistemática 1, é uma forma de se falar, Sabe que às vezes essas formas chiques dão uma impressão de
uma visão diferente do que realmente é. Essa tal de teologia sistemática é a matéria bibliologia. Aí a gente vai estudar tudo sobre Bíblia, né? Eu começo e tu termina, pastor Adair. Me ajuda aí. Bibliologia, minha gente, a gente vai estudar tudo sobre Bíblia, né? Curiosidades como, por exemplo, né? Por que Bíblia virou Bíblia? O que é Bíblia? Por que tem o nome Bíblia? Por que o nome Bíblia? Né? O que é a Bíblia? 66 livros em um só. Né? Tudo que você imagina de curiosidade que você tiver sobre a Bíblia, como, por exemplo, assuntos comentados hoje, né? Que o povo não quer mais respeitar a Bíblia como um livro, dizendo que é antigo, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Então, essa matéria vai nos dar uma real visão, né, da importância da Bíblia, como foi inspirada, os escritores da Bíblia, tudo que você imaginar e tiver de questionamento, você vai poder perguntar ao professor que está dando aula sobre bibliologia. O que mais, pastor Adair, que se estuda em bibliologia? Pastor, na teologia sistemática, como o próprio termo já está dizendo, é sistemático, vai explicar para nós, na verdade, vai conseguir colocar em ordem a linha de pensamento doutrinária. Por exemplo, o plano de salvação. Então, nós vamos aprender, porque dentro das disciplinas da teologia existem microdisciplinas. Por exemplo, soteriologia, armatiologia, angelologia, demonologia. São microdisciplinas que estão dentro da teologia sistemática. Ou seja, nós vamos aprender desde a queda do homem, então vai falar da antropologia e da amartiologia, né? A doutrina do homem, a doutrina do pecado, e depois vai falar, por exemplo, da soteriologia, como se dá o processo de salvação. Então, a criação, a queda, a redenção. Então, vai colocando a teologia sistemática, tem essa perícia de colocar em ordem a linha de pensamento doutrinário, até chegar no reino eterno. Né? Então, vai falar desde a criação até a eternidade, vai colocar em ordem algumas disciplinas, com os termos, obviamente, técnicos da teologia, que são oriundos do grego, né? Por isso esses nomes. Antropologia, a doutrina do homem, a martiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, vai falar sobre a paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Então, vai mostrando a ação, né, de cada um desses assuntos na linha do tempo, é como se fosse uma linha cronológica, e vai nos dar essa sensatez de pensamento com critérios mais embasados, né, na Bíblia Sagrada. Tudo dentro da Bíblia Sagrada. Ok, uma coisa importante só para nós aguçar um pouco a curiosidade, né? O senhor falou entre essas micros matérias que tem, o senhor falou uma aí que é de muita curiosidade e pouca gente sabe que vai estudar sobre esse assunto, como, por exemplo, angelologia. Todo mundo fala em anjo, seja no cristianismo, seja no islamismo, seja no espiritismo, em todas as religiões. O catolicismo, então, tem anjo voando para tudo quanto é lado de cima nas igrejas. Até anjo criança. Mas anjo existe? Quem inventou esse negócio de anjo? Será que é da mente humana? É uma criação? Então, essa matéria, só para ativar a curiosidade, para ver o quanto é importante o estudo de teologia, que a gente vai estudar tudo sobre anjo que a palavra de Deus nos informa. Um grande comentário que agora um jovem esses dias, né, estava nos comentando, pastora Daí, né, que eles estavam vendo ali que conseguiram, a inteligência artificial conseguiu a fazer mais ou menos como seria um anjo, como é um daqueles anjos protetor da sala do trono, né, de Deus.
Então, a inteligência artificial conseguiu chegar perto dentro daquela descrição que o Apocalipse estava trazendo. E eles estavam assustados porque os anjos têm várias figuras. Anjos têm várias classificações de anjos que a palavra de Deus nos fala. Sim. E aí, essa curiosidade que nós temos sobre anjo, né? Quem já viu um anjo? Eu, nos cursos teológicos, eu pergunto, quem já viu um anjo, levante a mão. Aí uns ficam meio assim, uns meio com medo, né? Sempre quando estou falando sobre essa matéria, acho que o senhor também. Quem já viu aí, só para dar para cutucar, né? Pá, mas o povo fica bem assustado. E agora? E daí tem uns que já sonharam com anjo, né? Outros já tiveram visões. E daí uns levantam, outros baixam, outros ficam no meio. Então, assim, ó, essa matéria a gente vê biblicamente. E aí nós percebemos que a imaginação humana, ela vai além daquilo que a gente pode explicar. Mas o segredo, por que que isso vai além, né? Nós temos como explicar pela palavra de Deus, minha gente. Então, essa matéria, essas micromatérias que o senhor falou aí, pastor, vamos falar num português assim, bem mais esclarecido, para aguçar a vontade do povo começar a estudar. Alguém pode assim pensar assim, mas sabe o que é mesmo? Eu nunca, né? A gente vê anjo. Não, tu vai no centro, tu vê lá a loja, que esse anjinho, asa para todo lado, não é verdade? Então, onde veio isso? Então, a teologia é coisa muito linda, muito séria, irmãos. E muita gente, muito pouca gente, né, pastor Odair, quer fazer essa faculdade. Verdade. Porque é difícil se ganhar dinheiro. Para fazer uma faculdade de teologia, ou é pastor, ou é padre, ou é obreiro, ou atuante da igreja. Aí o padre, não é? Ele vai conviver dentro da linha de manutenção, né, da organização que ele trabalha. O pastor, às vezes, também não tem muita gente interessada em se formar nessa faculdade, porque o pastor, às vezes, vai viver da manutenção também, né? E aquela coisa toda, às vezes precisando do povo, às vezes vivendo, né, com a bênção do povo, porque pastor e padre não tem sindicato, minha gente, né? Então, isso não é tratado como profissão, é tratado como vocação. E aí o povo não está muito interessado num ramo, numa linha que não venha dar muito, né? Então, notem vocês que o advogado é advogado. E quando o advogado, ele é advogado, o povo respeita. Vão lá, faz uma audiência com ele, pede informações, e ele vai dar as informações. Quando é psicólogo, é psicólogo. Quando é pastor, aí, quando é pastor, eles dizem que é vadio. Que é briga. Não, sim. E aí, pastor Odair, tem uma turma, não é? De charlatão que não sabe o que estão falando e não entende nada, realmente nunca estudaram nada, nunca foram em escola dominical, nunca fizeram um cursinho, nada. Vão uma vez por mês na igreja, né? Então, minha gente, essas coisas acontecem. E aí, aqueles verdadeiros que se esforçam para fazer realmente mostrar como funciona, não querem, às vezes, investir nessa faculdade. O que o senhor tem a me dizer sobre esse assunto, pastor? Por exemplo, quando as pessoas têm uma crise familiar, que é normal, isso não é exclusividade de uma família somente. Família tem problemas. Elas vão até o pastor, pede o conselho. Aí eu disse, puxa, que abençoado esse pastor, deu uma palavra muito boa. O pastor fez um curso de família cristã, coisa que se a pessoa tivesse feito também, talvez ela não estaria passando por aquele problema. Aí a pessoa não faz o curso, não valoriza o curso, não valoriza o conselho do pastor e daqui a pouco está em terapeuta, está em psicólogo, está em psiquiatra, está fazendo tratamento e vai pagar lá. E o
pastor, ele acha que tem obrigação de atender de graça, e tem muitos que ainda criticam o pastor porque o curso teológico tem custo. Aí dizem, o pastor cobra para ensinar a palavra. É o curso teológico que tem custo. Material didático tem custo. Certificado tem custo, né? Então as pessoas não compreendem certas coisas, mas esses aí são exceções e não é o que nos que prende e que nos enfatiza. A gente está preocupado com aqueles que realmente querem aprender e falar. Matérias são muitas. O senhor estava falando sobre anjos, mas são muitas matérias, né? As pessoas não entendem, não sabem, porque leem-se de tudo um pouco e não sabem, na verdade, o que está na Bíblia. Então, a teologia, ela visa fortalecer aquilo que está na Bíblia Sagrada. Vamos aprender sobre anjos, mas o que a Bíblia diz sobre anjos? No curso pode até ter, por exemplo, um parecer histórico. O que as culturas de outros povos acreditavam sobre anjos, por exemplo. Mas depois vai dar a posição bíblica sobre a questão do anjo. Então, é importante para a gente conhecer a parte histórica, a parte cultural, nessa diversidade de culturas, mas depois saber o que a Bíblia diz. E depois o que a Bíblia diz é o que para nós está dito, independente de como era a crença de um outro povo, de um outro tempo, de uma outra cultura. É muito importante nós sabermos sobre isso. Eu pergunto de vez em quando, onde está escrito na Bíblia que um anjo tem asas? Não é? Então, se a gente separar os anjos, por exemplo, em hierarquia, anjos, em nenhum lugar da Bíblia diz que anjo tem asa. Quem tem asas são querubins e serafins. Mas anjos e arcanjos, a Bíblia não mostra tendo asas. E o senhor falou, por exemplo, da questão da inteligência artificial fazendo, né, dentro das descrições que foram dadas, aproximando a imagem de um anjo. Nós precisamos nos lembrar que quando vamos replicar uma imagem de uma figura bíblica, de uma descrição bíblica, a gente lembra que a Bíblia diz que tudo que vemos aqui na Terra, elas são sombra das coisas celestiais. Então, Deus revelou coisas celestiais para os homens que eles escreveram dentro da capacidade que eles tinham de discernir. Então, fala, por exemplo, que os pés eram como latão reluzente. Veja as expressões, é como. O pé não é de latão reluzente, né? Então, ele usou um elemento da terra para dizer, olha, o máximo que eu consigo comparar é com isso. Os olhos eram como chamas de fogo. Então, os olhos não são fogo. É parecido. Olha, o que eu conheço, o que eu vi a imagem, o que eu comparo aqui na Terra é o elemento fogo. Então, não é o que está lá. É apenas uma comparação dentro do resumo da nossa capacidade de poder fazer esse tipo de comparação. Né? Então, não é nada do que se vê por aí. Não tem como ilustrar, de fato, as coisas celestiais. Minha gente, então nós estamos divulgando, né, as matérias para aqueles que vão começar a estudar. Bom, depois de ver, então, essa tal de teologia sistemática, que vai ver todos esses assuntos que o nosso pastor já comentou aí, nós temos também, né, as cartas e epístola. É uma palavra até meio engraçada, né? Mas o que seria? Essa matéria faz parte da Teologia Sistemática 3, né, que também vai falar sobre anjos, homem, pecado e salvação. Nós percebemos, pastor Adair, que as matérias que vamos estudando, né, vai cada vez se aprofundando mais nos assuntos, né? Vai se aprofundando. Tá? Depois dessa teologia sistemática 1 e a 3, e a 2 e a 3, eu passei o Evangelhos e Atos aqui por cima, né? Bom, mas a teologia sistemática tem 1, tem 2 e tem 3. Né? Essas 3 matérias que foi a que o pastor Odair aí explicou. A teologia sistemática 2 estuda sobre a tal de trindade divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como funciona isso? Né? Ok, então vamos correr um pouquinho, pastor Odair,
porque nós temos muita gente que prega a palavra de Deus que vai observar isso aqui, está esperando. Inclusive, eu comentei com o irmão que está esperando. Eu gostaria de saber muito como funciona essa tal de homilética. Homilética, que tem uns ministradores, uns pregadores que falam muito na homilética, ou homilética, e que fala muito na hermenêutica, né? Então, nós vamos passar já para ver, né, essas matérias, pastor Adão. O que o senhor tem para falar sobre a homilética, o que se estudaria em homilética, o que se estudaria em hermenêutica e o que se estudaria, como é que é? Deixa eu ver outra coisa aqui. Exegese. Essas três matérias que, bem dizer, formam pregadores, né? E formam pregadores. Pregadores tem de todos os tipos, minha gente. Tem pregador ungido de Deus, tem pregador sem unção, tem pregador, tem falador de todo tipo. Pastora Daí, esses dias eu abri aqui a internet e tinha um cidadão falando em língua estranha na internet. E eu digo, meu Deus, aonde está indo a banalização do Espírito Santo? Me diga, pastora Daí, pregadores, né? Não estou falando de pregadores que falam em língua estranha lá quando estão pregando. Eu estou dizendo de gente que está brincando com coisa muito séria. Eu até fui ver de novo, ver se era verdade. E milhões de visualização. Não que seja pecado, minha gente, a gente vê isso. Mas isso é uma banalização do Espírito Santo. É o que tem de gente brincando com essas coisas. Tem um texto sagrado, pastor Odair, que nós estudamos em teologia, que diz que o pecado contra Deus tem perdão. O pecado contra Jesus, que morreu na cruz, tem perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu estou achando esse povo muito sem temor, assim. Se ele tem coragem de banalizar uma inspiração ali do Espírito Santo e ficar fazendo um charlatanismo para ter visualização, eu imagino que não vai ter dificuldade para pecar uma hora contra o Espírito Santo, né? Então nós estamos percebendo isso. E aí, pastora Aldair, e ninguém fala nada. Não, geralmente não. Não, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Não que nós vamos, né? Como é que eu podia usar uma expressão aqui que não ofenda ninguém, que não saia do padrão, né? Mas é fora do comum, minha gente. O que estão fazendo é fora do comum, né? E esse pessoal não está percebendo que esse charlatanismo, essas brincadeiras abobalhadas contra o Espírito Santo e contra a palavra de Deus, isso aí vão colher um dia os frutos, né? Mas aí o que acontece? A gente quase não vê ninguém se colocando, se posicionando contra isso. Não que o Espírito Santo precise de defensor, de advogado, não que Deus precise defender ele, não que Jesus precise de defesa, mas é uma avacalhação. E o que acontece? E esse espírito de avacalhação com as coisas santas, sacras e sagradas, esse espírito de avacalhação, né, que nem diz o gaúcho, isso vai pegando na turma, vai pegando a juventude, vai pegando os adolescentes. Quando vê, a turma está tudo de brincadeira com o Espírito Santo. Então, minha gente, não sei, me desculpe aí se eu estou meio invocado hoje, mas olha, vou dizer uma coisa para vocês. Isso chega a dar vontade assim, de
vomitar. Eu imagino, pastor, o Espírito Santo, Deus, né, olhando e vendo essas coisas assim, né? E muita gente, por causa desse charlatanismo, não consegue mais crer, porque isso está trazendo um resultado. A semente da incredulidade é justamente isso. Tem pessoas que não creem mais, não conseguem mais crer na Bíblia, não conseguem mais crer que existem homens de Deus fazendo a obra de Deus seriamente, ensinando, que nem disse o pastor Adair aí, né, as famílias, tentando resolver problemas com seriedade. Tem gente que não acredita mais. Acha que tudo isso aí é tudo charlatão e bota tudo no mesmo, né? No mesmo grupo. Que Deus nos abençoe, né, pastor Adair? Depois o senhor fala um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero mandar um abraço ao pastor Carlos Moraes, pessoal aí, né, lá do Paraguai, né? Paz del Senhor, pastores, né? Então o pastor Carlos aqui já nos mandou a sua saudação. Até me acalmei agora um pouco, pastor Adair. Já estava ficando meio irritado. Ok, aqui o Cláudio, né? Martins, né? Pastor Cláudio, que Deus abençoe. Também o Cláudio, o Mário, né? Oi, irmão Cláudio, que Deus abençoe vocês aí, né? Que Deus abençoe todo o pessoal aí, o Tiago Pinheiro também, Rodrigo Lima, Deus abençoe o pastor Rodrigo, Deus abençoe vocês. Né, pastor? Então tá. A teologia, minha gente, explica essas coisas. Faz com que a turma pare com essas brincadeiras com coisas santas, com coisas sagradas, né? E tanta epidemia, tanta fraqueza, em todas as áreas, em todas as partes, e muita gente não está se dando conta que Deus vai, uma hora, vai pedir uma prestação de conta de tudo que está acontecendo. Tá? O que o senhor diz sobre hermenêutica, homilética e exegese, pastor? Muito bem. De uma forma bem simples, pastor. Eu tenho aqui, por exemplo, a nossa matéria homilética, né? Então, para que as pessoas entendam, homilética significa a arte de falar bem. Essa é a tradução mais comum, mais simples desse termo, né? Porque homilética vem de homilia e de ética. Então, a homilia é a capacidade de falar depois da leitura. Então, o pregador fez uma leitura bíblica para iniciar a pregação, aquilo que ele vai falar após a leitura é a homilia. Então, ele tem que ter ética nisso, ética bíblica. Então, ele precisa, né, entender algumas coisas importantes. Por exemplo, vou ler aqui no sumário o conteúdo do que se estuda em homilética. Primeiro, o domínio da expressão verbal. O domínio da expressão verbal. Isto abrange a arte de falar bem, o milagre da pregação bíblica, a eloquência. Aqui explica o que é eloquência. As pessoas às vezes não sabem, pastor, o que é eloquência. Vem um pregador e diz aquele pregador é muito eloquente, mas às vezes as pessoas não sabem nem o que é, né? Na verdade, a eloquência, o que seria realmente, né? A eloquência. E aí nós vamos ver técnicas para o discurso público, porque nós estamos falando ao público. Aí na unidade 2, a mensagem bíblica, a verdade divina, a eficácia da mensagem, a inspiração divina do pregador e o resultado da pregação. Isso em homilética. Depois nós vamos para a outra unidade, a terceira, falou o sermão. Então, o auxílio do pregador, os objetivos do sermão, os estilos de sermões. Por exemplo, há estilos de pregações. Tem pessoas que não estudam, não gostam de teologia, mas não sabem nem que estilo de pregação ele tem. Existem os 3 estilos mais comuns, que é o temático, é o textual e é o expositivo. Né? São 3 tipos de sermão e todo pregador está enquadrado em algum desses 3 tipos. Não escapa disso. São regras, né? E vai falar sobre a composição de um sermão. Por exemplo, o título e a ilustração e o conteúdo do sermão e a conclusão, para ter uma coisa lógica, né? Começo, meio e fim, o que é necessário ter para a mensagem ter uma eficácia. E, por fim, a comunicação da mensagem. Então, a classificação do sermão, e vai falar um pouco mais sobre cada tipo de sermão e a característica do bom sermão, independente do estilo que ele tenha. Isso se aprende em homilética.
Agora, resumidamente também, a hermenêutica é um pouco mais técnica no que tange a interpretação das escrituras, né? Porque a hermenêutica fala sobre interpretar, interpretar as escrituras. Para tanto, precisa-se estudar, né, as escrituras. Então, por exemplo, no curso a gente aprende fundamentos da hermenêutica, então o valor e a necessidade da hermenêutica bíblica, porque quando a gente vai estudar hermenêutica, a gente vai pegar um texto bíblico e a gente vai observar os contextos, né? O contexto contexto histórico, o contexto linguístico, o contexto cultural, né? Quem estava falando, onde estava falando, a que povo estava falando, em que língua estava falando, qual era a cultura daquele povo daquela época, qual era o contexto social, contexto histórico, e isso vai trazendo entendimento para uma interpretação correta. A interpretação das escrituras é hermenêutica. O que é hermenêutica? É interpretar corretamente as escrituras. O que é homilética? É a arte de falar bem. Falar bem não é falar bonito, é falar correto. É falar o que é correto segundo a palavra de Deus. Então, a hermenêutica faz isso em um texto. Por exemplo, vamos fazer a hermenêutica de um capítulo bíblico ou de um texto bíblico, por exemplo, uma parábola. Vamos fazer a hermenêutica desse texto. Interpretando. Quem falou, onde falou, quando falou, como falou, porque falou, como vivia, o que comia, o que vestia. Isso é hermenêutica. Em que época vivia, qual era o império, quem era o rei, como que era a cultura, qual era a agricultura, por exemplo. Como funcionava, né, a pecuária. Isso é hermenêutica. Isso vai nos ajudando a interpretar, para a gente não falar bobagens. Para a gente não querer pegar aquela passagem que está sendo falada aos judeus e querer aplicar aos gregos. Isso deu problema na igreja. Os judaizantes quiseram judaizar tudo no ministério de Jesus e de Paulo, né? E hoje tem gente querendo fazer isso de novo, por causa que não tem uma boa hermenêutica. Então, enquanto a hermenêutica faz isso com um texto, a exegese faz isso com um versículo. Então, a exegese vai fazer uma análise da gramática, uma investigação da gramática. A língua da época, a palavra usada na época, a gênero, número, né, o tempo verbal. A exegese faz isso. Vai traduzir a palavra, vai buscar novos ou mais significados dos termos. Entender assim, ó, exegese é dissecação do texto. Sabe quando eles estudam nas faculdades, eles pegam um corpo humano lá de um indigente e começam a dissecar, vão estudando, né, a pele, aí eles vão tirando a pele, vai ver o que tem debaixo da pele, depois vai ver que tem a parte dos nervos, vai ver a parte de tendões, de artérias, vai dissecando, identificando cada detalhe do corpo humano. Hermenêutica e exegese é dissecar as escrituras, pegar cada detalhe e analisar. Se os detalhes não fossem importantes, Jesus não tinha falado sobre o tio e o J da lei, que são os menores, né, elementos da gramática hebraica. Bom, o senhor tocando aí em questão de Jesus, né? Um grande questionamento que temos hoje é o seguinte: Jesus, será que usava essas coisas? Pastor, daí, o que o senhor me diz, tem para me dizer do Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que Mateus estava ali tentando dissecar a mensagem que Jesus pregou. Bom, se nós for ver, na minha opinião, maior homileta, maior exegeta e maior hermeneuta foi Jesus. Ou será que tem algum outro? Não. Claro que o maior foi Jesus. Em segundo lugar foi Paulo. Isso não tem nem dúvida. E Paulo sabia dos contextos. Paulo citou filósofos, né? Paulo citou filósofos, mas colocando no seu devido contexto. Jesus
o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o maior sermão já pregado em todos os tempos. O sermão é perfeito, com começo, meio e fim. Perfeito na construção, né, da sua linha de pensamento, o que a língua portuguesa fala de coerência e coesão do texto, que faz qualquer um gabaritar numa redação do Enem, né? Então, isso é muito importante. Jesus não falava coisas com coisas. Ele citava um trecho que ele não era dele, ele dizia, está escrito. Então, ele buscou um contexto histórico. Porque tem um contexto imediato e tem um contexto histórico. Por exemplo, o contexto imediato, Jesus dizia uma prática atual dos fariseus. Vocês coem um mosquito e engolem um camelo. Então, é um contexto imediato. Os fariseus faziam isso, mas ele também buscava um contexto remoto. Quando perguntaram para Jesus acerca do casamento, ele falou assim, olha, lá no princípio, Deus disse assim, que o homem se uniria à sua mulher e ambos seriam uma só carne. Ele buscou um contexto histórico e dentro do contexto remoto. Então, há muitos exemplos com relação a isso. Paulo usou da mesma forma. Quando perguntaram para Paulo a respeito do casamento, ele disse a mesma coisa. Então, ele buscou um contexto imediato, quase que imediato, citando Jesus, que recitou, então, Gênesis, os escritos de Moisés. Né? Então, isso não é hermenêutica. Se aqueles pontos difíceis de que Paulo ensinou para Pedro, nas epístolas, e Pedro disse que havia pontos difíceis nos escritos de Paulo, e para Pedro entender isso, se isso não é exegese, eu não sei mais o que é. E se colocar Paulo pregando para os filósofos, os homens mais sábios do mundo, na Areópago, em Atenas, na Grécia, se não tivesse uma homilética, ele não ganhava filósofos gregos para Jesus. Importantíssimo. Nós temos a pastora Daíra, questionamento simples, como por exemplo, eu quero trazer aqui algumas perguntas que sempre se cogitam, né, nos cursos teológicos. Como, por exemplo, questão do pregar, porque nós estamos falando sobre homilética, sobre exegese, sobre questão do pregar, com esboço, sem esboço. O que o senhor tem a nos dizer a quem, né, na sua comunicação, pelo fato de ter oração e unção, será que isso ajuda no improviso? Muita gente que está nos observando, que vai observar essa live, diz assim, pastor, quando eu faço o esboço, eu não consigo pregar o esboço. Daí eu tenho que pregar sem o esboço, tenho que pregar o que está vindo na mente. Outros, né, têm uma dificuldade para se pregar com o esboço. Né? Então, sempre não tem como correr dessa discussão, dessas indagações que se tem de natureza do ser humano, que isso é natural. Né? O que eu faço, o que eu uso como exemplo? Eu uso como exemplo que Deus usou e usa a escrita, sim. Então, o irmão que não consegue pregar com esboço, né? Ele vai orar, ele vai ler, ele vai entender o texto, né? E vai estar ali com o seu talento do improviso. Mas aí vem a indagação. E quem prega só por esboço? Então, não é de Deus, porque daí é uma coisa programada, né? Esses argumentos, essas cogitações, nós vimos em todos os cursos onde se faz, principalmente curso básico, com essas três matérias. Nessas três matérias se surgem muitas indagações como essa. Eu sempre uso, pastor Odair, o primeiro esboço, quem inventou e quem escreveu para Moisés pregar, né? Para o seu povo, né? As tábuas da lei. Não matarás, não isso, não aquilo. Deus escreveu usando a escrita. Então, quem tem o dom de improviso, né, que a gente sempre diz que isso é inspiração de Deus e que vem de Deus, não critique quem ora e busca, né, e escreve.
Nós temos o testemunho de um que tinha muita dificuldade de improviso, como, por exemplo, acho que foi Charles Spurgeon, se não me falha a memória, que tinha muita timidez e não conseguia pregar, e chegava na frente do povo e não conseguia falar, pastor Daí. E ele pediu para Deus a inspiração e escreveu, e foi lendo um sermão que Deus deu tanta graça que o povo, se não me falha a memória, é o Charles Spurgeon, se eu estou falhando a memória, o senhor me esclarece aí, que fez aquele sermão, um povo na mão de um Deus irado, o senhor lembra? Jonathan Edwards. Hã? Jonathan Edwards. Isso, é esse aí mesmo. Então ele escreveu, né? O que o senhor tem a dizer sobre essas indagações, essas perguntas que sempre se surgem quando se estuda essas três matérias? É importante esclarecer que os sermões dos grandes pregadores dos séculos 17, 18 e 19, os sermões eram lidos. Lidos? Não eram lidos, não eram sermões, não eram esboços, eram sermões lidos. Eles escreviam todo o sermão e liam o sermão no púlpito. Então, por exemplo, a pregação de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, é um sermão que ele escreveu, ele leu esse sermão na igreja dele, não houve efeito nenhum. O efeito que houve desse sermão lido foi numa igreja em que ele foi convidado a pregar. E lá, então, aconteceu coisas extraordinárias enquanto ele lia esse sermão. Na igreja dele mesmo não aconteceu nada, né? Inclusive, eu tenho bem o livro, não tem como tirar, tá embaixo de uma pilha, tá aqui o livro. E hoje é um livro, Pecadores nas mãos de um Deus irado. É um dos sermões mais famosos hoje. Um sermão lido. Ele foi escrito totalmente e lido no púlpito. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um pouco de propriedade para falar a respeito disso, porque eu já passei pelas duas fases do sermão com esboço e sem esboço. Hoje eu prego com e prego sem. Se me perguntar o que eu prefiro, com o esboço, com certeza. Eu não critico quem prega sem, mas eu avalio a pregação. Eu avalio a mensagem. Por quê? Porque eu passei pelas duas fases. Por exemplo, eu percebo que eu, há muitos anos, uso esboço, pretendo continuar usando, até porque não tenho mais a capacidade de memória que eu tinha com 20 anos. Então, é difícil a gente manter todas as informações que vêm na mente quando a gente está estudando a Bíblia para pregar. Então, eu tenho que anotar, eu tenho que pontuar, eu tenho que colocar. Ali eu já estou entendendo que eu estou tendo a inspiração. Ali eu estou entendendo que aquela inspiração que o pregador sem esboço vai receber lá no púlpito, eu já estou recebendo na minha escrivaninha. Então, inspiração por inspiração não é só na hora da pregação. Outros sim. Quando nós estamos pregando com esboço, isso não significa que nós não vamos receber alguma inspiração na hora. Isso acontece muitas vezes. O esboço, quem tem dificuldade para usar o esboço na pregação é porque não está fazendo um bom esboço. É porque ainda não conseguiu fazer uma boa construção do esboço para apenas pontuar os assuntos que ele quer falar. Então, quando ele olha para o esboço, nem ele sabe onde ele está. Então, na verdade, ele não sabe fazer esboço, por isso que se atrapalha. Eu entendo, para mim, para o meu ministério da palavra, para mim é mais proveitoso um esboço. Eu consigo pregar muito mais em menos tempo. Ou seja, eu falo muito mais coisas que eu preciso falar, que eu entendo que seja importante falar, não fica nada de fora e eu não me perco em rodeios, e quando de repente eu preciso voltar para não sair do tema, eu volto lá para o esboço, está pontuado e eu consigo me equilibrar novamente, né? Porque eu digo, eu não critico quem prega sem esboço, mas eu avalio a mensagem. Eu quero saber se houve uma mensagem ou se houve uma falaceira de um monte de coisa, tirou para todo lado, ou se teve realmente uma mensagem, se transmitiu uma mensagem. Teve começo, um meio e me levou em algum lugar, ou se falou
de todos os patriarcas e esqueceu até de falar de Jesus. Então, só precisa ter coerência. Pode se pregar sem esboço, não tem problema nenhum, desde que seja uma mensagem bíblica, coerente, coesa e, de fato, transmita alguma coisa, né, de proveito para as pessoas. Porque é lógico, é óbvio, eu entendo que é muito mais fácil a gente pegar a Bíblia e começar a falar e deixar a emoção tomar conta, e a gente já eleva o tom de voz, já prega 45 minutos na voz oitavada, e é quase uma histeria total, e parece que a igreja está entendendo isso como eloquência e unção, porque o povo está desavisado, muito mal acostumado, e aí eu saio como um pregador espiritual e pentecostal. Então, isso me traz um pouquinho até de soberba, de orgulho, mas nós precisamos entender que o que importa não é o pregador, é a pregação. O que importa não é o mensageiro, é a mensagem. As pessoas podem até esquecer o nome do pregador, mas lembrar, que mensagem abençoada. Então, isso eu entendo para o meu ministério, que o esboço para uma boa pregação, um bom ministério da palavra, requer algum esboço, pelo menos para pontuar algumas coisas importantes para a mensagem ter uma coerência. Ok, minha gente. Então está aí a importância do estudo da teologia, esses questionamentos, né? Hoje nós temos com dificuldade, está em falta, minha gente, essa conversa franca e sincera do que diz respeito à mensagem, né? Pastor Odair, foi excelente a explicação. Muita gente tem dificuldade para explicar isso. E tem muito pregador ungido, abençoado, né? Que às vezes está passando por um conflito existencial real, natural, em particular na sua individualidade, e parece que não houve ninguém sinceramente falando sobre esse assunto, não é? Então, a teologia explica, e também mais do que a teologia, também se precisa professores sinceros que não tenham medo de nada para falar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, pastor Odair, uma prosa franca e sincera como essa que o senhor está falando, que o senhor aí trouxe uma explicação profunda sobre a questão do improviso, a questão da preocupação na hora de passar a mensagem. Outra preocupação, quando vai se passando o tempo, a gente já não é mais menino, né? Já começa a conversar, a pregar, daqui a pouco aí, 10 minutos, daqui a pouco foge o raciocínio, e depois desse Covid, minha gente, né? A turma aí que já não é mais menino, quando vê, às vezes, né, foge do assunto, vai lá para longe, vai longe, longe, daqui a pouco aí o esboço também ajuda, né? E Vai a questão voltar. do uso da escrita, né, por É. Deus. Deus, todos os seus profetas e apóstolos, ele disse, escreve. Nós temos a Bíblia porque Deus disse, escreve. Professor, deixa eu dizer uma coisa importante nesse sentido também. O senhor falou que tem as epístolas, né? Às vezes falamos cartas, às vezes falamos epístolas. Por que usamos mais o termo epístola? Porque a epístola era uma carta para ser lida em público, para a comunidade. Por exemplo, então, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Onde essa carta era para ser lida? Era para ser lida dentro da comunidade cristã dos Coríntios, na igreja de Corinto. Era para ser lida, era uma mensagem para ser lida. Paulo escreveu a mensagem e outro lia. Então não deixa de ser um esboço, não deixa de ser uma mensagem escrita e lida às pessoas. Então as epístolas são assim, né? Tem essa característica de trazer uma mensagem às pessoas. O senhor está falando da facilidade que nós estamos tendo para perder a linha de raciocínio. A gente tem que entender, se nós que estamos falando, veja bem, nós estudamos o tema para pregar. Nós oramos, nós jejuamos, nós fizemos anotações, pontuamos algumas coisas nas páginas bíblicas, e nós estamos agora com a mensagem na mente, e nós vamos falar. E fazendo tudo isso, ainda corremos o risco de esquecer ou de nos distrair. Imagina quem está ouvindo. Imagina a facilidade que as pessoas... Hoje, eu falei em outra live, que nós estamos vivendo a época que estamos viciados em distrações. Qualquer coisa tira a igreja do foco.
Qualquer coisa distrai a igreja. Qualquer coisa no culto distrai a igreja. Qualquer coisa distrai a igreja e ela já perde aquilo que ela estava ouvindo. Quando ela volta a ouvir a pregação, ela já perdeu uma informação importante. Então, quem está falando, que sabe do assunto, que estudou para isso, que leu para isso, se esquece, imagina quem está ouvindo. Então, o sermão esboçado, ele vai ajudar também ao pregador continuar falando com coerência para que a igreja preste atenção e entenda o que está sendo falado e perca o mínimo de informações possíveis. E, como eu falei, pregar mais em menos tempo. Sem esboço, parece que o pregador quer pregar 1h30 porque está cheio de unção e falou, dessa 1h30, falou 1h30 compreende 90 minutos. Nesses 90 minutos ele falou 75 em língua estranha, tanta unção que ele tinha. Então, é melhor falar, Paulo disse, eu prefiro falar poucas palavras na língua que você entenda do que milhares na língua que vocês não entendem, porque o que me importa é que a mensagem seja passada. É aí que está o sucesso do sermão que se aprende de homilética.